Vamos, com este pequeno vídeo, fazer uma viagem por algumas das desvantagens do teletrabalho do ponto de vista do trabalhador, tendo em conta as mais recentes evoluções e desafios da informação de sistemas e do que ela trouxe relativamente ao teletrabalho. O teletrabalho, para existir, tem de partir de uma base tecnológica e assim teve primeiro de existir uma rede. A primeira rede criada foi a ARPANET em 1969 no âmbito do trabalho do Ministério da Defesa americano. Também o conceito, o telecommuting, é só criado em 1974 a partir dos estudos de Niles. Esta base tecnológica deu-nos diversas possibilidades. Por exemplo, de ter uma grande rapidez na transmissão de dados, de texto e ficheiros, só de voz ou de imagem e vídeo. Interligar as redes internas e externas e a nossa casa, no fundo, a rede das redes, e de comunicar também em tempo real. A questão tecnológica e de conceito não é suficiente. É também preciso uma base legal. Assim, temos como enquadramento o Acordo Quadro Europeu sobre o Teletrabalho, realizado em 2002, que nos apresenta uma definição que está aqui exposta. Naturalmente que o legislador nacional também criou as suas normas. O Código de Trabalho, na sua última versão de 2021, apresenta-nos o teletrabalho como sendo a prestação de trabalho em regime de subordinação jurídica do trabalhador ou empregador e em local não determinado por este, através do recurso a tecnologias de informação e comunicação. Temos, portanto, dois importantes fatores para avaliar a questão do teletrabalho em Portugal. A internet, a rede das redes, com uma retransmissão comunicacional necessária. E também o conjunto de leis enquadradoras, estabelecendo claramente que há teletrabalho quando há uma relação laboral, quando se utilizam tecnologias de informação e quando o local de realização não é determinado pelo empregador. Quando falamos de teletrabalho, temos também de avaliar as questões éticas. E elas têm 5 abordagens. Uma visão utilitária, uma visão dos direitos, uma abordagem remuneratória justa, o contributo para o bem comum e também a deontologia. Estas questões não são de sumenos e devem estar sempre em cima da mesa, a saber, a privacidade da pessoa, do seu ambiente e dos dados, a precisão, a fiabilidade e a relevância das informações, o direito à propriedade intelectual do que se produz e manuseia e os níveis de acesso à informação e tomada de decisões. Imensos teóricos têm proposto desvantagens sob o ponto de vista do trabalhador, que aqui relevamos alguns. A questão da pertença ao grupo, a falta de interação social, questões relacionadas com a carreira, o isolamento profissional e a falta de apoio e o conflito em casa, bem assim como o aumento dos níveis de stress familiar. Um estudo que consultamos, da autoria de Ana Sofia Brandão, propõe-nos algumas desvantagens relacionadas com o isolamento pessoal. A necessidade da comunicação, a dificuldade de trabalho em equipa, a dificuldade de integração na cultura da empresa, o isolamento social, a redução da visibilidade dentro da empresa e dificuldades na percepção de instruções e aprendizagem informal. Sobre alguns destes aspectos, o legislador, através da Assembleia da República, tem vindo a fazer uma reanálise, alterando, nomeadamente, já várias vezes, o Código do Trabalho, nomeadamente depois da pandemia, onde 1 milhão de trabalhadores teve em teletrabalho. E as questões relacionadas com as despesas em casa foram objeto de nova legislação, aqui transcrito. O já mencionado estudo de Ana Brandão apresenta-nos algumas das desvantagens relacionadas com a superposição do trabalho com a vida pessoal, entre os quais os já falados gastos, mas também as questões da privacidade, o conflito do próprio espaço, o aumento do stress e também o aumento de desconcentração, falta de enfoque no trabalho. Este estudo é interessante porque nos apresenta
três grandes desvantagens na percepção dos inquiridos. O primeiro relacionado com as questões financeiras, já falados, mas também a falta de controlo da chefia quando se trabalha em casa e as questões da adaptabilidade da casa às necessidades deste tipo de trabalho. Assim, os inquiridos deste estudo de Ana Brandão identificam as três principais desvantagens associadas ao teletrabalho, como as relacionadas com o isolamento e falha de partilha de experiências de trabalho com os colegas, de trabalharem mais horas do que na empresa e dos já famigerados custos acrescidos. Concluímos assim que hoje em Portugal já existe uma infraestrutura tecnológica e informacional que permite com eficácia o teletrabalho, baseada na fibra óptica, que o legislador tem estado atento à realidade e tem adaptado a legislação no sentido de minorar as consequências. As empresas têm, perante o teletrabalho, maiores desafios éticos a considerar e as vantagens percebidas pelos trabalhadores estão à disposição de resolução, quer deles, quer das empresas, quer do legislador. Obrigado então por nos escutar e até um próximo vídeo.